A Gigo TV tem os melhores canais de futebol por um preço que cabe no seu bolso. Para conferir, link na descrição. Salve, salve, rapaziada do Futeboteco, eu sou Felipe Oliveira, começando mais uma edição do Pocket News, hoje para falar sobre a Globo, que mudou a tabela do Campeonato Brasileiro, mas dessa vez não é para bater de frente com a SBT não, é para bater de frente com a Record. Pois é, a gente vai te dar mais detalhes sobre essa e outras notícias, então deixa aquele like maroto para fortalecer nosso conteúdo aqui no YouTube e vem comigo saber o que tem mais no Pocket News de hoje. 2 semanas após a polêmica entre Santos e Robinho, em que o clube alvinegro foi pressionado a romper o acordo com o jogador, o futebol mais uma vez colocou a discussão sobre violência sexual no centro das atenções, mas dessa vez para se manifestar contra o caso Mariana Ferrer, com veemência pelas redes sociais. Segundo a Máquina do Esporte, mais da metade dos times da Série A do Campeonato Brasileiro se manifestaram sobre o ocorrido. Sport, São Paulo, Coritiba, Fortaleza, Goiás, Botafogo, Internacional, Fluminense, Vasco, Corinthians, Flamengo e Palmeiras pediram justiça para o caso. Equipes de outras divisões, como Cruzeiro, América Mineiro e Chapecoense, também se mostraram solidárias ao caso e publicaram mensagens de apoio. O Santos, que sempre se posicionou sobre essas questões antes do atual presidente Orlando Rolo assumir interinamente, até a gravação desse vídeo não se manifestou. É muito triste, eu como santista particularmente fico muito triste porque o Santos sempre foi um dos clubes que atuou fortemente nesse campo, né? Com relação às posturas você não precisava falar nada, o Santos sempre se posicionava contra o racismo, contra qualquer tipo de preconceito, e o Santos que eu conheço se posicionaria firmemente, né, com relação a essa história que viralizou no Brasil, no caso da Mari. Então é uma situação muito triste. Desde que o Santos foi assumido aí por esse presidente interino Orlando Rolo, passou a criar uma série de polêmicas fora de campo e sujar a imagem do clube. E eu não estou colocando aqui o mérito da questão administrativa, mas a questão do Robinho foi muito mal conduzida e todo mundo sabe disso, sujou a imagem do Santos perante muita gente. E mais uma vez agora todos os clubes se manifestando, cadê o Santos que sempre se manifestou? É uma verdadeira pena, eu como santista lamento demais. E como toda quinta-feira, hoje é dia de saber um pouco mais sobre o mundo do futebol feminino com o nosso especialista Lucas Kendi. Diga lá, Kendi, quais as novidades? Fala, Felipão, salve você, futebotequeiro. Tô aqui num cenário diferente, mas porque tá uma correria lascada, mas eu não posso perder a oportunidade de falar sobre o Campeonato Brasileiro Feminino, que tá agora na fase de semifinais. A gente vai ter um derby entre Corinthians e Palmeiras, e a outra chave tem Avaí, Kinderman e São Paulo. Então passaram aí os times do trio de ferro e, com exceção do Corinthians, passaram todas as equipes que tinham pior campanha. Então mata-mata tem dessas, né? Só que agora a gente vai ter muita emoção legal. O Palmeiras, primeira vez que chega agora nessa fase, o Corinthians ainda é favorito. Do outro lado a gente tem o Avaí e o São Paulo que vão brigar com certeza em 2 grandes jogos, e você sempre pode acompanhar tanto nas plataformas da CBF e também na Band, na TV aberta, e eu sempre vou trazer aqui as atualizações dos resultados, tá bom? Abração pra você, continua aí com o News. O futebol espanhol está prestes a passar por uma grande mudança. O governo aprovou um decreto real em que proíbe a presença de casas de apostas como patrocinadores de equipes de futebol. O governo deu um prazo até 31 de agosto de 2021 para adaptar os contratos de patrocínio assinados antes de sua entrada em vigor. Como havia sido previsto, o decreto afirma que o patrocínio em camisetas ou equipamentos esportivos não será admitido. Vale dizer que na Espanha até 11 times da primeira e segunda divisão de La Liga começaram esta temporada com uma casa de apostas como patrocinador principal. Os canais esportivos da Disney ensaiaram uma volta aos estúdios de seus programas e transmissões, tanto na ESPN Brasil como no Fox Sports. Pela primeira vez, a estrutura foi usada para informações pré e durante transmissões esportivas. Internamente, o fato tem sido tratado como um ensaio para o retorno definitivo com equipe reduzida, que só irá acontecer definitivamente em 2021 ou quando uma vacina chegar ao país. Desta forma, ESPN e Fox Sports é o único núcleo esportivo da TV nacional que não voltou ao trabalho em suas sedes. Flamengo e Fluminense renovaram a permissão de gestão do Maracanã até abril de 2021. O acordo de 180 dias com o governo do estado do Rio de Janeiro passou a valer no dia 1º de novembro. Os dois clubes mantêm o controle do estádio há mais de um ano e essa é a terceira renovação das duas equipes para manter o controle do Maraca. Atualmente, o estado ainda prepara um edital para a concessão do principal estádio da cidade por um período de 35 anos. O Palmeiras
Palmeiras acertou a contratação do zagueiro Benjamin Kusevich, da Universidade Católica do Chile. O jogador de 24 anos de idade já está em São Paulo, onde passou por avaliações médicas e assinou o contrato por 5 anos. Ainda não foram divulgados os valores do negócio, mas o Verdão irá adquirir 50% de seus direitos econômicos e começará a pagar em março de 2021. O Kusevich tem passaporte comunitário com nacionalidade chilena e croata. A Globo decidiu manter jogos do Corinthians nas noites de quarta pelo Campeonato Brasileiro até dezembro, mesmo com a mudança de dias de jogos da Libertadores da América no SBT, que foram para as terças. De acordo com o UOL, o expediente foi motivado por conta de outra concorrência, dessa vez da Record. Tudo porque a Globo não quer facilitar para o reality show A Fazenda. Executivos da emissora afirmaram que o canal não quer perder performance contra um concorrente tão grande e tão forte. Recentemente, a CBF divulgou de forma detalhada as transmissões das rodadas 23, 24 e 25 do Brasileirão. E o Corinthians será atração para São Paulo nos dias 25 de novembro e 2 de dezembro, em partidas contra Coritiba e Fortaleza. Os segundos tempos de ambas as partidas vão bater de frente com o programa de Marcos Mion, que entrará na reta final nesse período. Pois é, quem achou que o SBT bateria a Globo em São Paulo quando adquiriu a Libertadores, pelo menos até agora no que se diz respeito à fase de grupos, não bateu, ficou longe da Globo e ficou longe também do segundo colocado, e mostrou nesse tempo de Libertadores no SBT que quem de fato tem incomodado cada vez mais a Globo é a Record e não o SBT com o reality show A Fazenda número 12. Isso significa que a Globo manteve os jogos às quartas-feiras, utilizando mais jogos do que ela pode no Campeonato Brasileiro, e mais do que isso, já que esses jogos que vão ser remanejados sobretudo serão do Corinthians, são jogos deste clube, que é um dos que mais vendem pay-per-view, que ela vai tirar do pay-per-view, porque se o Corinthians vai passar na TV aberta, obviamente ele não estará no Premier. Se ele não está no Premier, teoricamente, o Premier vende menos, porque a gente está falando de uma das principais torcidas do Brasil em quantidade. Então é uma estratégia arriscada da Globo para ter a sua audiência ali não ameaçada pela Fazenda, o que mostra o respeito que a Globo está tratando essa concorrência nas noites de quarta-feira. Agora eu quero muito saber o que vai acontecer nas noites de terça-feira, já que agora com esses jogos às quartas, isso fica livre para o SBT às sextas passar os jogos da Libertadores, que vai ser aí esses dois próximos do Flamengo na competição. Então estou muito ansioso para ver o que vai acontecer, vamos esperar, mas tanto terça como quarta-feira serão parâmetros importantes sobre o que vai acontecer, principalmente na audiência de São Paulo, que é referência para o mercado publicitário. Na terça o SBT será que bate a Globo? E na quarta, será que a Globo com o Corinthians é suficiente para bater a Fazenda? O que vocês acham? Comentem aí. E essas foram as notícias de hoje, rapaziada. Comentem aí o que vocês acharam delas, principalmente dessa mudança que a Globo proporcionou aí na tabela do Brasileirão para bater de frente com a Fazenda da Record. O que vocês pensam sobre esse tema? Deixa aí embaixo nos comentários. E se não é inscrito aqui no Futeboteco, se inscreva, ative o sininho para receber sempre as notificações e nos siga nas redes sociais que aparecem na tela aí para vocês, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.